Eu sou Fátima Reis, do Carreiras e Oportunidades, e estou aqui mais uma noite de terça-feira para fazer uma live com uma empreendedora do Brasil. A minha convidada dessa semana é uma nutricionista. Eu vou apresentar ela daqui a pouquinho, ela vai estar entrando. E eu quero falar um pouquinho da nossa revista, né, Empreendedores do Brasil, que você baixa gratuitamente em nosso site, empreendedoresdobrasil.com. Ela é minha convidada na próxima edição, que vai ser em dezembro. E eu já vou chamar ela aqui para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Vamos lá. Joseni. E apresentar. É uma live atípica, né? A nossa penúltima da temporada. Semana que vem a gente termina a terceira temporada e retornaremos só em 2022. Então, estou aqui, já vou apresentar minha convidada da noite. Ela que é nutricionista, é mestre em alimentos, saúde e nutrição. Doutora Joseni Lima, que satisfação estar com você, querida, falando sobre... Igualmente. A gente é o que a gente come, né, minha amiga? É um problema. E Exatamente. essa pandemia realmente bagunçou a vida de muita gente, inclusive a minha. Porque esse negócio da gente muito em casa, nossa, eu ganhei 6 quilos. Na minha vida eu nunca tive 61 quilos. Então, tipo assim, a gente caminhava, eu e meu marido, só que a gente tem um mês aí que voltou também para academia, né? Porque a gente chega a uma idade que só a caminhada não funciona. A gente tem que enrijecer, né, os músculos, né, Joseni? Porque o negócio é sério, viu, gente? Então, eu gostei quando eu convidei a doutora Joseni para conversar, falando sobre alimentação. Ela é autora de 2 livros, viu, gente? Eu super recomendo. Eu vou deixar aqui, né, o Instagram dela nos comentários. Quem quiser, compre o livro dela. Não tem mais? Seu livro? Acabou? Tem sim, para mostrar aqui. Nossa, Ótimo. assim, obrigada. Aqui, ó, meu livro. Eu gosto muito. É É o esse. segundo, Alimente-se com Sabor. Amo sopa, as sopinhas que ela ensina aqui. Almoço, né? Então, lanche, sanduíche, é muito bom. Eu não gosto de abóbora, tá? E eu encontrei a oportunidade de comer abóbora na sopa. Então, a gente faz aqui em casa a sopa de abóbora, eu boto, né? A batatinha também, a cenoura. Então, minha filha, tá sucesso, viu? Minha sopinha de abóbora aqui, ó. Super recomendo, gente. Ela entrega em todo o Brasil, tá? Mas quem é de Salvador, é só agendar na clínica dela, que vocês pegam, viu? Eu super recomendo. Então, vamos lá. Então, a vida da gente, ela tá tão corrida que a gente pensa em fazer tudo, né? Tem o nosso momento Uhum. de devoção, né? De oração ao Senhor, de agradecimento, de trabalho, família. Só que a alimentação, as pessoas estão esquecendo um pouquinho, estão comendo de qualquer jeito, qualquer hora. Eu sei disso porque eu já passei muito por essa fase. Então, a gente tem que priorizar, né? A gente vai falar sobre a relação dos alimentos com o bom humor, ela vai trazer isso aqui pra gente. Os alimentos que fazem realmente bem para o cérebro e os que não fazem. Então, vai ser um bate-papo Sim. maravilhoso. Quem quiser perguntar aqui também pode. Joseni, nossa amiga, está aqui. Sérgio Coelho também está presente, um querido amigo e parceiro. Quero também, antes de começar as perguntas, mandar um abraço para o esposo de doutora Joseni, doutor Elias. Uma dupla dinâmica aí, viu, gente? Ele é neurocirurgião e nutrólogo e ela é nutricionista. Então, a gente está bem servido aí em Salvador. A gente sempre, quando vai, faz uma consulta com o doutor Elias. Doutora Joseni sempre orienta a gente com alimentação. Então, tem que se cuidar, viu, gente? E trabalhar essa questão de alimentação realmente diariamente, né? Colocar na cabeça. Eu preciso me alimentar bem, preciso me cuidar para envelhecer bem. É uma coisa que vocês sempre falam quando a gente vai em consulta com vocês, né? Então, vamos lá. Já me explique, nos explique, né, essa questão de relação entre o bom humor e a alimentação. Onde é e como começa essa relação? Gente, essa relação. Vocês estão me ouvindo bem? É importante eu Perfeito, saber se vocês estão me ouvindo. perfeito. Obrigada. Então, é uma relação super íntima. Estou vendo aqui o nome de Josi, minha colega, nutricionista também, nossa amiga, Exato. que nos assistiu. Obrigada, Josi, e aos demais que estão nos assistindo. É uma relação muito íntima. Não é à toa que vamos falar de alimento, mas a gente vai ter que falar também de intestino. De intestino? Que o intestino é chamado de cérebro. Por isso que a alimentação, além das substâncias que alguns alimentos têm, existe uma relação intrínseca dentro de nós mesmos. Por que é chamado de segundo cérebro?
que é a parte do corpo que tem mais parte do sistema nervoso, né? Tem 500 milhões de células nervosas, só perde para o próprio cérebro. Para você ver como ele é um órgão importante, é um órgão autônomo, ele pode se regular sozinho, mas tudo que está ligado ao intestino está ligado ao cérebro. E a comida que a gente come vai para lá. Que coisa. Mas antes de falar mesmo de alimento, eu vou dizer que não é só a comida, né? Tem outras coisas. Mas diga. Não, diga. Posso continuar? Pode, por favor. Então, tem outras coisas que vão influenciar no funcionamento do cérebro para a gente ter bons resultados. Então, mesmo sendo nutricionista, eu não posso deixar de falar de outros hábitos que também são favoráveis a... Então, agora, uma pessoa conhecida sua. Legal. Outras coisas que são favoráveis ao bom funcionamento do cérebro. E tem duas coisas que são super importantes e que eu também chamo de alimentos. Uma delas é a atividade física, né? É muito importante, inclusive, Fátima acabou citando aí no começo da live a importância da atividade física e de como isso passou a fazer diferença na vida dela. Por quê? Porque a atividade física diária vai promover em nós um relaxamento, vai dar melhores condições para o funcionamento do nosso cérebro. Inclusive, deveria ser recomendado a todo professor, todo estudante, e todos nós hoje somos de uma forma ou de outra estudantes. Verdade. Ou professores, estamos agindo também, difundindo conhecimento. Isso. Deveríamos ser estimulados a fazer atividade física com frequência diária. Sabe? Pode ser uma caminhada, pode ser pedalar, pode ser sei lá, Subir escada, pode? uma corrida. Subir escada no prédio? Subir escada é bom, descer não. Bacana. Mas subir também pode ser pedalar, né? Nadar. Porque isso é essencial. Caminhar é essencial, pelo menos 30 minutos por dia. Nós somos feitos para estar em movimento, entendeu? Então, isso é muito movimento. Além de outros benefícios que a gente vai ter, que não é só que a gente vai ver aqui, a produção de substâncias e o relaxamento. A água, mas tem a ver também com você estar interagindo com a natureza. Você está interagindo com a natureza, quando você caminha. Você está interagindo, se for um esporte, você está interagindo com outras pessoas. A questão da cooperação. Estudantes é muito importante. Sabe, para melhor ter disposição melhor, inclusive, para estudar. E um outro hábito muito importante, que também é um alimento, o doutor Ias gosta muito de falar, meu esposo, que é o repouso. Dormir bem, dormir cedo, traz uma série de benefícios para o bem-estar do nosso cérebro, né? Para ter uma ação positiva e protetora para o nosso organismo, né? E vai ser uma forma de recarregar a disposição do funcionamento do cérebro. Né? O potencial máximo que o meu cérebro tem de funcionamento está ligado ao sono e ao repouso. Então, eu não podia deixar de falar desses dois alimentos, né? Que não são comida, mas que também têm um efeito importante no bom funcionamento do cérebro e no bom humor da gente. Eu quero agradecer aqui uma amiga minha, Adriana Leal, que entrou, que é esposa de um angiologista e é dona de uma clínica também, não de nutricionista, de estética, né? E ela também é uma pessoa que incentiva essa questão, né, do nutricionista, né? O irmão dela é fisioterapeuta, que é sócio dela da clínica, a irmã também. Então é legal, é promover saúde, né? E falando em saúde, alimentos, quais os alimentos promovem saúde para o cérebro, doutora? Bom, a gente pode começar com alguns que são, digamos assim, essenciais, tá certo? Existem, assim, como eu disse, todos os alimentos vão dar energia para o cérebro. O cérebro vai obter energia. E vai ter condição de funcionamento, até de construção, no caso da criança, da proteína, mas a gente vai ter algumas relações com a qualidade desses alimentos. Por exemplo, em termos de proteína. Por incrível que pareça, é a escolha de cada pessoa. A pessoa vai escolher a fonte de proteína que quer. Mas os estudos mostram que a saúde do cérebro está muito ligada a uma categoria de proteínas. Principalmente a proteína que vem dos peixes, da carne do peixe, né? Carne do peixe, e de cereais, de leguminosas principalmente, de feijão, de grão de bico, e também das oleaginosas, porque dentro delas não só tem a proteína, mas temos outras substâncias antioxidantes que também são essenciais para o bom funcionamento do nosso cérebro, no caso das oleaginosas. Então, por que a gente precisa disso? Porque o nosso cérebro, imagine, eu estou vendo o Faixa vendo água, de um outro aspecto, mas imagine o cérebro. É uma estrutura, não sei o quanto já teve chance de ver. No animal a gente consegue ver, né? Infelizmente, os animais morrem. Sim. E se você chegar numa sonda, você vai ver o cérebro do boi. Então, é um tecido extremamente
frágil, delicado e molinho, ou seja, que deve ser bem hidratado. Uma aluna sua. E a Zulene. fragilidade dele precisa ser protegida. Hã? Então, a Zulene. fragilidade dele precisa ser bem protegida. Zulene, tô E uma vendo aí. aluna sua. A fragilidade precisa ser bem protegida. Como é que a gente protege essa fragilidade? Com o consumo de substâncias antioxidantes. Onde encontra antioxidante? Sim. Só tem antioxidante em alimentos de origem vegetal, principalmente nas hortaliças e frutas. Então, os antioxidantes são importantíssimos para preservar a jovialidade, sabe? Aquele cérebro que funciona bem até a sua, digamos, até a sua última fase de vida, né? Ativa. Então, nós precisamos dos flavonoides. Eu não quero falar de substâncias estranhas aqui para vocês, mas estou falando de quê? Estou falando de cenoura, estou falando de couve, estou falando de brócolis, eu estou falando de banana. E olha, banana tem mais outro aspecto, que é o aspecto do potássio, que vai fazer bem para o coração e vai fazer bem para o cérebro. Então, as frutas e hortaliças, elas são muito ricas em estrutura, em substâncias que vão dar ao cérebro essa condição de proteção, que vem a partir dos antioxidantes. Então, esse é um primeiro aspecto de alimentos que são muito bons, né? Algumas sementes oleaginosas têm um destaque especial. Eu posso falar aqui, por exemplo, do gergelim, que além de ser tem substâncias antioxidantes, também é rica em cálcio, então vai favorecer a gente, mulheres principalmente, em outros aspectos do nosso corpo, mas também vão ajudar a manter o bom humor e a disposição do cérebro. E por que eu falo do gergelim? Porque o pessoal destaca muito as nozes, né? A castanha do Pará, as amêndoas e as nozes são muito destacadas. Primeiro porque elas são muito estudadas fora do Brasil. O pessoal ainda não estudou muito a nossa castanha brasileira, que é a dita castanha do Pará, a castanha da Amazônia, que é o nome que está vigorando agora, que eu acho que é o nome mais certo para ela. E também pouco se pesquisa sobre outras sementes. Então, há um destaque realmente para substâncias antioxidantes presentes nas amêndoas e nas nozes, mas lembre do gergelim, porque o gergelim ele está sendo super bem produzido no nosso Brasil. Ele é cultivado originalmente na Índia, o clima é muito parecido, então se adaptou bem, e o custo de compra dele é um custo bastante acessível. Então, incremente de gergelim no seu vídeo, sabe, faz sal, para salada, pasta de gergelim, bota em cima da salada, coloca no arroz, você pode fazer uma série de preparações. Quem tiver dúvida, pode procurar no Instagram, que a gente tem algumas dicas que a gente pode dar em relação ao consumo de gergelim na sua alimentação, introdução, ok? Excelente. E em contrapartida, eu ia falar de um elemento que não é bom, mas eu vou deixar para falar depois. Mas então a gente tem que pensar nisso. Quais são esses alimentos que dão essas condições favoráveis? Destacando aqui as oleaginosas, como eu falei, né? Algumas proteínas, principalmente a proteína do pescado, do peixe. As substâncias, os alimentos que contêm flavonoides e antioxidantes, como as frutas e hortaliças de forma geral, né? Então, esses são alimentos super protetores. Há estudos que mostram também a soja. Mas a soja a gente tem que tomar algum cuidado, porque no Brasil a soja é cultivada com muito agrotóxico. Você ganha por um lado e pode perder por outro. Né? Os agrotóxicos, os pesticidas, os insumos químicos, eles são danosos para o cérebro. Então, é melhor você ganhar com os nossos feijões, que de forma geral vem da agricultura familiar, da agricultura agroecológica. Então, surge mais fácil manejo e o pessoal não investe em insumos assim, defensivos. E você vai estar se protegendo e protegendo o seu cérebro. Excelente. Você vê o gergelim, né? Não sabia da importância dele, né? A gente olha, né? Aquele que fica em cima do pão da McDonald's, que eu não como mais, mas tá lá. É aquele? Você pode comprar o gergelim nas lojas de produtos naturais. Inclusive tem o preto, que é mais chique, que é mais caro, mas pode ser o comum mesmo. Se você comprar com a casquinha, você tosta ele levemente na frigideira. Quando começar aquele barulhinho de pipocar, você já desliga, para não queimar, que ele queima fácil. Aí você liquidifica com um pouco de sal e coloca em cima do seu arroz integral, coloca sobre a salada. Pode colocar dentro da massa de um pão também para enriquecer esse pão. Os indianos usam ele como substituto do leite, porque muitos indianos são vegetarianos, né? Então, as oleaginosas são boas. O que mais se estuda são as nozes e as amêndoas. Que bacana. Mas a gente também pode usar o gergelim, o efeito também é muito... Aqui em casa não falta. A do Pará, castanha, amêndoa, né? E tem outra que eu esqueci agora o nome. Amêndoa. E uma que parece um coraçãozinho, como é o nome? Um coração real, né? Não é o de desenho, não. Sim. Esqueci o nome.
Depois a gente lembra. Como é que se diz? E a gente tem comido Alguém muito. perguntou aqui, como com frutas. Alguém falou que come gergelim com frutas. Ó, entrou Ana Paula, minha amiga. Boa noite, Ana Paula. Legal. Eu tenho comido com o Paulinho muito os 7 grãos, o arroz 7 grãos, porque o integral é muito ruim. O 7 grãos é uma delícia. Não fala isso, Fátima. Você fala assim, eu não me adaptei ainda. Tipo Eu não gostei muito. Assim, eu como uma vez, eu não me para eu comer de novo. Não, faz bem. Eu tô dizendo que para eu comer. Avelã, é isso mesmo, avelã. Para eu comer. Avelã e tem outro, que é do coraçãozinho que eu esqueci. Então, o avelã, eu como parecendo um uricuri, né? Ele parece um uricuri. Eu como ele purinho. Então, a gente comia um É dia. porque a Fátima está em São Paulo e não tem comida na minha casa. Se eu estivesse Não. almoçando na minha casa, Não, as suas comidas realmente são uma delícia, gente. As coisas de Joseni. Para quem não está Ela Para quem não está habituado ainda a comer arroz integral, eu sempre recomendo que a pessoa compre arroz integral agulha. Porque o agulha é o arroz mais comum no Brasil. E existem variedades de arroz. Sim. E no meio de medicina probiótica, principalmente, o pessoal usa muito arroz cateto, que é mais gomoso. Ele tem um sabor específico, mas não agrada a todo mundo. Então, quem tem na memória o arroz agulha, deve começar a usar o arroz integral do tipo agulha. Porque vai estar mais próximo, entendi. Tem um vermelho, tem um amarelão. A gente tem tanto arroz, gente, que você não imagina um pouco. E a gente não conhece. E mais um detalhe em relação à questão que eu quero te falar dos 7 grãos, é porque, tome cuidado, porque às vezes você compra 7 grãos e nem tudo que está ali é arroz. Na verdade, existe um mix chamado 7 grãos, que tem um pouco de arroz. Tem um arroz selvagem, um arroz canadense, que ele abre como se fosse uma florzinha. Na verdade, é uma variedade de aveia. Tem, às vezes, também um pouco de lentilha rosa, o pessoal bota lentilha, bota uma série de grãos. De qualquer forma, é uma forma de enriquecer a alimentação. Legal. Então, acho que vale a pena. Luciene, uma querida parceira, e é muito nos talk shows do Carreiras, é uma grande profissional aí de RH. Ela está perguntando, e o gengibre? Sim. Olha, o gengibre é um rizoma, é um caule subterrâneo. Aprendi isso com os biólogos, cito aqui nosso amigo Lázaro, amigo comum da gente também. E ele tem outros usos, digamos assim. Esses alimentos, no caso aqui um condimento, é muito legal você dar na alimentação. Inclusive na alimentação indiana também é muito usado. O gengibre é um broncodilatador, certo? Tem uma coisa muito legal, porque ele ajuda no processo respiratório, seja na forma de chá, ou dentro da alimentação, você faz, por exemplo, um caruru vegetariano sem camarão, bota um gengibrezinho, fica 10, o vatapá, que nossa amiga também com gengibre. Então, o gengibre é bom. Tem gente que consegue usar ele também no suco, com abacaxi. Ele, como eu disse, ele é um broncodilatador, ajuda no sistema respiratório. E isso é muito bom, certo? Para você usar, no caso, o gengibre. O gengibre é bom muito no detox. Mal ele vai fazer, mas ele não é estudado em relação ao bem-estar do cérebro. Aqui a Ana Paula falou gergelim, tomate, cebola e cheiro verde, maravilhoso. Você pode tanto comer esse picadinho, como também pode fazer um patezinho. Eu gosto. Não, as suas comidas, amiga, eu vou te contar, viu? Uma delícia. E eu tenho aprendido aí aos pouquinhos. As dicas dela, gente, no Instagram são maravilhosas também, viu? Siga ela lá, é importante. E já que a gente falou de bom humor, que é bom e tal, mas quais são os alimentos prejudiciais para o cérebro, além de para a saúde? Ótimo, vamos lá. Na pegada do gergelim, o indiano usa o gergelim, como eu disse, para fazer um leite vegetal, um extrato vegetal. Estranho, né? Mas hoje está em moda essa questão dos leites vegetais, principalmente para as pessoas que são, digamos assim, intolerantes. Mas eu quero dizer que nós, seres humanos, não fomos feitos, aliás, nenhum mamífero foi feito para tomar leite na vida adulta. Nós continuamos tomando leite por uma questão de hábito. Nós somos a única espécie que continua tomando leite quando adulto. Eu não gosto. Por uma questão de hábito. Não gosto de leite. E ele pode, inclusive, atrapalhar a digestão da gente. Existem muitos casos chamados síndrome do intestino irritável, que causa processos inflamatórios e que está relacionado com o consumo de leite e não necessariamente com a lactose. É o leite, é a proteína do leite, porque é o leite de um animal que a gente passa a utilizar. Quando ele é processado, transformado em iogurte, a digestibilidade é boa, mas na forma de leite, ele é prejudicial. E dada essa ligação íntima que existe entre intestino e cérebro, você vai ter um reflexo no cérebro pelo consumo de leite. Então, o leite, ele vai prejudicar um pouco o funcionamento do nosso cérebro. Aí tem gente que diz assim, mas meu avô tomava leite, tudo bem.
Não vou brigar aqui falando do seu avô. Quero dizer que seu avô teve uma infância muito diferente da infância das pessoas mais recentes, digamos, das últimas gerações, com outro estilo de vida. O seu avô botava o pé no chão, o seu avô comia mandioca, o seu avô não tomava Coca-Cola quando na infância. Tenho certeza que na infância ele utilizava os produtos de uma forma muito mais natural mesmo. E simples de verdade. Isso. Mesmo comendo carne, mesmo alguns até fumando e mesmo tomando leite. Porque na sua infância, então a gente tem que se preocupar muito, porque essa geração agora está muito envolvida com essa coisa da rapidez e acaba caindo nos chamados alimentos ultraprocessados. Esse é um outro problema sério. Por quê? Os alimentos ultraprocessados, eles sofrem, muitas vezes, em alguns casos, processos drásticos, como de esterilização, como é o caso, inclusive, do leite de caixinha. E isso desequilibra a formulação daquele produto. E não se faz estudo sobre isso. Mas o que é pior são os alimentos que são cheios de conservantes. De forma geral, os conservantes são estudados de forma isolada. Ou seja, estuda tal conservante, tal conservante, tal conservante. Ninguém estuda todos juntos. Se você pegar uma salsicha, não quero nem olhar a lista de números e letrinhas que tem ali. Se você pegar uma garrafa de leite de coco, que eu amo leite de coco, mas leite do coco. É mesmo? São mais de 12 conservantes. É mesmo? Um deles, inclusive, estudado cancerígeno. Pois é. Então, essas substâncias que ajudam a conservar, elas causam hiperagitação em crianças, hiperatividade em crianças, podem causar problemas de pele, tudo depende da sensibilidade. O público mais vulnerável são as crianças. Por quê? Porque quando eles são estudados em relação a peso. E aí se programa uma ingestão máxima diária que a pessoa poderia tomar. Digamos que uma pessoa muito prática, muito da vida, passa da delicatesse, compra umas salsichas, compra lá um pão lá que tem conservante, que foi fabricado em São Paulo, chegou aqui. E para chegar aqui, depois de 10 dias, com certeza tem conservante, antimofo, pelo menos. Compra um cuscuz, que ninguém ralou pouco para fazer aquele cuscuz. Você conta de dedos lugares que as pessoas fazem isso. Com aquele leite de coco de garrafa. E bota tudo junto na sua refeição. Está comendo talvez mais do que a ingestão máxima diária. Está vendo interação entre substâncias químicas que o nosso corpo não reconhece. Então, esses produtos ultraprocessados, não é que não pode, convém não usar. Perfeito. E o açúcar, tem que falar do açúcar também. Olha que coisa que a gente aboliu. Açúcar energético, que energia que vai fazer bem para o cérebro. Inclusive, o nosso cérebro precisa realmente de muita energia. O peso dele é bem pouco. Não lembro agora de cabeça, tinha que perguntar para ele quanto pesa o cérebro. Mas a gente imagina em relação ao corpo da gente que ele pesa pouco. Mas ele demanda 20% da glicemia que a gente produz. Por que isso? Porque para ele funcionar, e olha que a circulação é toda periférica, ele precisa, para tomar decisões, para você ter energia para estudar, para se manter atento, precisa de glicose. Aí tem aquela pessoa, vou abrir um parênteses aqui, faz assim, acorda de manhã, tô sem fome. Aí sai sem comer. Quando dá 9 horas, tá desesperado de fome. Tá irritado, tá sonolento, tá com hipoglicemia. Irritação, inclusive, é muito comum em adolescente que não come. E aí quer beliscar alguma coisa e vai atrapalhando tudo. O que está fazendo falta? Você está no trânsito, você pode ter uma hipoglicemia, você pode ficar na dúvida se atravessa ou não atravessa, se avança ou não avança, porque faltou glicose. Fantástico. Mas essa glicose é algo que deve vir, inclusive, de onde? De alimentos que sejam, que a gente chama complexos, ou fibras. Olha aqui, pessoal. Mas fibra faz bem para o cérebro? Fibra faz bem para o intestino, que é o segundo cérebro, que vai, jogar o que há de bom lá no cérebro, inclusive glicose. Se você consome açúcar refinado, que é chamado um disacarídeo, é um açúcar com 2 moléculas, né? É o açúcar de mesa. Ele deixa você, no primeiro momento, com uma sensação eufórica, assim como acontece com as bebidas de cola e as bebidas ricas em cafeína, os energéticos, que estão tão em moda com os adolescentes hoje. No caso desse excesso de açúcar, acontece muito com criança quando elas vão para as festas infantis. Ficam agitadíssimas. Aí quando volta da festa, aquela agitação para botar a criança para dormir é um problema. Depois a criança fica chata, sonolenta, irritada, porque aconteceu uma hipoglicemia. Então, essa brincadeira o cérebro não gosta. Você pode gerar, inclusive... por exemplo, a pessoa está meio triste, aí come uma coisa doce, aquela euforia.
mas depois passa aquele efeito, a sensação posterior é pior, quando você tem a hipo. Então, não é uma saída boa você, por conta de uma depressão, tá se ligando ao açúcar, embora o açúcar tenha uma relação afetiva com a gente muito grande, dependendo de como seja a nossa infância, mas de forma geral, é o dia da festa, é o dia da brincadeira, é a sobremesa de domingo, de sábado, então a gente tem uma ligação afetiva com o açúcar. Precisamos construir relações afetivas com frutas, que são complexas, que têm açúcar na sua forma melhor que a frutose, mas na sua complexidade, não isolado. Sim. E aí vai ter uma absorção lenta e gradual, os alimentos integrais, lenta e gradual, proporcionando a glicemia que a gente precisa para o bem-estar. Então, alimentos integrais são muito bons para o cérebro. Já o açúcar puro, o disacarídeo, ou mesmo a frutose refinada, a refinada, vendida de pacotinho, carérrima. Claro que vai fazer mal, porque vai dar essas oscilações no corpo da gente e vai causar depois uma frustração maior. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, se tem um problema depressivo, é fazer caminhadas diárias. Não estou dizendo com isso que você deve largar de usar a sua medicação, que sua médica passou. Perfeito. Nem fazer sua terapia, que é imprescindível se você tem um problema de emocional, importantíssimo. Mas caminhar todos os dias. Se você está com peso adequado, 30 minutos. Se você está com um pezinho que gostaria de dar uma enxugada, aumenta para 40, para 45, para 50, né? Uma hora. E como é que dona de verdura crua no almoço, você vai estar alimentando o seu cérebro com coisas boas, alimentando o seu intestino com coisas boas, fazendo com que ele produza uma produção de serotonina boa, que vai ter 90% da serotonina, de 85% a 90% da serotonina produzida pelo ser humano. Aquele hormônio do bem-estar e do prazer é produzido no intestino. Que coisa maravilhosa saber. Se você não deixa estar inflamado pela síndrome do intestino irritável que eu falei, e você tem que descobrir qual é a sua sensibilidade, porque a gente tem sensibilidade a glúten, sensibilidade. Não estou falando de doença celíaca. Estou falando, sabe, da idade, a coisa parece que não está mais daquele jeito que era antigamente. Não pode comer mais tudo da mesma coisa, ou não pode comer tudo do mesmo jeito, né? Tem que diminuir. Exatamente. Né? E tem que diminuir. Come no final de semana. Tem uma escuta sensível em relação ao seu corpo. Se seu intestino funciona bem, o segundo cérebro tem 500 mil neuróglias, que são as células. Fantástico. Como eu disse, como eu estava no começo. É o órgão do corpo que tem mais células nervosas depois do cérebro. Para você ver a importância dessa relação íntima que existe entre intestino e cérebro. Ele é um órgão que diz autônomo, ele vai funcionando. E quando a gente está... Sabe aquela expressão antiga que o pessoal diz assim, fulano está enfesado? Está de mau humor? Sim. E enfesado vem de quê? Preciso dizer, a palavrinha é fezes. Ou seja, o intestino não está funcionando legal. Isso compromete a absorção. Eu não estou falando... Outro dia a gente vai falar aqui de doença celíaca. Eu estou falando do intestino que está irritado, que está inflamado, que tem sido agredido com alimentos ultraprocessados, com excesso de açúcar, de alimentos refinados, né? E que não está legal. A Lúcia está perguntando aqui quais são os legumes adequados para serem consumidos à noite. Olha, à noite, tirando a batata, todos os legumes. Sabe aquela salada bonita que você pode fazer com folhosos, com uma cenoura? Para contrabalançar, como eu falei, das proteínas, você pode colocar um peixe desfiado, quem sabe cortar um ovo cozido, que você coziu bem cozidinho, sabe? E corta ali, coloca umas ervas por cima. É uma salada. Então, os legumes todos. Por que eu te dei a batata? Porque a batata, erroneamente no Brasil, é chamada de hortaliça, mas na verdade... Ela é uma túbera. Ela é uma raiz, né? Eu não sei. É uma raiz tipo o aipim? Tem uma confusão. Mas tem uma confusão que o pessoal fala assim, se é caule ou se é raiz. Tudo bem. É uma tuberosa. E ela tem amido, gente. Ela tem amido. Então, você está comendo uma coisa parecida com pão. Com certeza melhor, assim, do ponto de vista de absorção. Se for uma raiz nossa. Porque essa batata dita inglesa é uma raiz, digamos assim, saiu das Américas para a Europa, lá foi melhorada, aqui foi remelhorada pela Embrapa. E hoje não tem nada a ver mais com a raiz ou a tuberosa original. Então, as nossas raízes seriam uma boa indicação como a mandioca, que a gente aqui na Bahia chama de aipim, e que aí para o norte chama de mandioca, né? Essa mandioca manca é uma boa raiz para ser consumida à noite, quem sabe na forma de uma sopinha, né? Quem sabe na forma de cozinhar ele de forma bem tenra, bem gostosinha, legal. Com fios de azeite, com um pouquinho de gergelim.
Mas o ideal mesmo são as hortaliças numa salada bem bonita. Ou a sopa de abóbora, que a nossa amiga já experimentou, já destacou aí que no meu livro tem, Gosto. né? Que você pode colocar com cebola, também com ervas. Isso. Tem tanta abóbora no Brasil, estou tão admirada, porque tem a cambotiã, o cambotiá, o japonês, que eu gosto muito, dá para fazer até massas com ela. Tem a abóbora maranhão, a abóbora seca, que é muito comum aqui no Nordeste. Tem a abóbora de pescoço, que eu até comprei essa semana, metade. Eu comprei também semana passada. Nem sabia que o nome era esse. Eu só Eu estou relacionando que ela realmente parece. Você falando, eu não sabia que o nome era esse. Ela tem, parece pessoa. Engraçado. Então, e a gente pode fazer coisa diferente, pode fazer laçada com ervas, né? É uma outra opção. Você privilegia à noite, mas realmente os legumes de forma diversificada, cru e cozido, como por exemplo uma abóbora assada ou Ótimo, uma sopa de abóbora. ótimo. Tá aí a dica. Então, eu amei. Gosto muito de sopa e interessante. Criei muito hábito, depois de você falar muito, né, doutor Elias também. Eu gostava da sopa com massa. Hoje eu não suporto. No máximo, assim, diferente que eu posso botar numa sopa de vez em quando é um franguinho desfiado, mas não é sempre. A gente é só o legume, geralmente são só os legumes. Sobrou, né, um franguinho do almoço, aí eu vou e coloco. Mas a gente não faz a falta, né? E a massa eu aboli. A gente não toma mais sopa com nada disso. Mas vamos lá. Para quem gosta de comer uma pizza, um hambúrguer de vez em quando, como é que tem muita gente fala assim, né? Muito especialista como você. Podemos comer de tudo um pouco com moderação. Como seria isso? Comer uma pizza a cada um mês, 2 meses, para quem está acima do peso, quem não está. Nos fale Eu aí. acho que essa sugestão tá ótima. Cada um ou 2 meses, né? A gente deve ter uma escuta sensível, como eu disse, né? Aqui em casa a gente não come pizza. Meu marido, assim, é bem criterioso, vamos dizer assim. Mas a gente foi convidado, a gente foi convidado para o aniversário de um colega dele. E eu tinha que lembrar o que a gente comeu. Foi até uma pizza mesmo, né? Mas tinha muita roupa em cima, tomate seco, gente, uma exuberância, uma massa fininha. E sabe o que é um acontecimento no nosso caso, uma vez na vida, de verdade, uma vez no ano, porque eu comia desse jeito, né? A Ana agora está no colégio interno, mas ela também não é assim, fãzona de pizza, não. Mas fiz algumas vezes, assim, com a massa semi-integral, como eu gosto de fazer em casa, sempre em cima, além de um pouco de queijo, muitos legumes, tomate, o tomate italiano, né, bem cortadinho, palmito. Ou seja, a gente deve privilegiar o recheio. Aí em São Paulo mesmo, eu tive uma vez no interior de São Paulo, nos Campos. São José dos Campos. Estou falando depressa, preciso falar devagar. Uma tia do Eliane nos convidou para comer no lugar e a pizza foi meia de rúcula e outra metade de alcachofra, que é uma coisa na Bahia, além de rara, é difícil de achar. É rara e o valor não é tão acessível. Sim. Né? Só com os condições de alcachofra. Gente, foi a coisa mais maravilhosa que eu comi. Isso não foi ano passado, não, viu, gente? Já temos 5 anos ou mais. A minha era pequena, mais de 5 anos. Então é isso que a gente tem que fazer, não pode fazer disso uma rotina. É muito comum no Brasil o pessoal fazer a pizza muito gordurosa, com muito queijo. Aliás, esse é um outro alimento que faz mal. Tem gente que pensa assim, já ouvi dizer que tem que ter a dieta cetogênica, que é uma dieta que tira o carboidrato e coloca a gordura. Sabe para quem se faz essa dieta cetogênica? Para pessoas que têm epilepsias e convulsões, que não dá para parar. É uma vertente. Uma vertente. Mas o que é que acontece? Pelo contrário, essa gordura pode atrapalhar as comunicações entre as células nervosas. E como eu disse, no Brasil a pizza tem muita gordura. Na Itália não é assim. Na Itália, você tem talvez até já tenha mudado, né? Com essa globalização. Mas originalmente, o queijo na ralada, assim, era uma porção de queijo. Já tem um pouco de queijo. Aí vamos colocar um pouco de queijo e mais coisas em cima. Manjericão e muitas coisas. E não tanto nem o queijo, e a massa fininha. A massa fininha e pouca gordura. Lembre-se, a gordura do queijo atrapalha nas comunicações dos neurônios. Eles criam bloqueios. E eu não estou nem falando do bloqueio que também existe a nível vascular. Gente, por que tem os acidentes vasculares cerebrais? Porque o que passa aqui no nosso cérebro, meu marido é expert, aprendi de tanto ouvir falar, são arteríolas, são capilares finíssimos.
E quando um capilar desse é obstruído por Gordura. um ateroma, né, uma ponta de gordura que se desprendeu e foi até lá ao fim, aquela região toda morre. Morre porque não teve vascularização. Então, a gordura atrapalha o fluxo sanguíneo, atrapalha o funcionamento do cérebro. Então, a gente também precisa diminuir essa questão da gordura, principalmente a gordura saturada, o queijo. Isso sim, eu tenho uma paciente, inclusive, que tem síndrome do intestino irritável, e ela fez todos os testes. Ela sentiu que não se sente bem quando come pão, não se sente bem quando come queijo, mas não tem tolerância à lactose, não tem alergia, não tem nada, nem doença celíaca, não tem problema com o glúten. Aí o que ela percebeu? Ela é uma senhora já de mais de 50 anos, como eu. Então ela pensou o seguinte, eu não posso comer todo dia. Achei tão sábio isso dela, atendi ela semana passada. Ela disse assim, olha, eu só estou comendo queijo no final de semana, e inclusive ela é vegetariana também, por isso que me procurou. E o pão eu deixei de comer porque eu percebi que eu não me sentia bem. Por quê? Porque enzimaticamente houve um decréscimo e ela teve uma escuta sensível. Incrível, ela me procurou para saber se o cardápio dela, com a retirada do pão e o uso esporádico de queijo, ficava em desequilíbrio. E a gente fez alguns ajustes, recomendou alguns alimentos que eram um problema que ela tinha no intestino, destacou aqueles que ela não deveria usar, inclusive esse que a gente falou aqui. E ela tá super bem, tem um peso adequado, ela é disposta, faz pilates 3 vezes por semana. É uma figurinha ela, precisa ver. Tão espertinha como eu, né? E assim, amiga, quais são os alimentos que devem ser retirados do cardápio mesmo, que são maléficos à saúde, e que são falados, né, alimentos cancerígenos, né, que têm substâncias cancerígenas? Quais seriam eles? Certo. Eu quero outro dia, inclusive, passar uma live só falando de câncer. Mas eu quero falar agora dos alimentos que, para começar, vão fazer mal para o seu cérebro e que estão relacionados com várias síndromes geradoras de câncer. O primeiro deles são os embutidos. Eu não vou nem falar de café, não vou nem falar, de café não, desculpa, não vou nem falar de cigarro, não vou nem falar de... Que isso com certeza não presta. Também não presta até porque tem bebidas de cola que são estimulantes, tem cafeína, como as bebidas de cola, que acabam dando aquela falsa sensação de energia e no futuro você vai ser cobrado por esse falso estímulo. Sabe? A percepção fina das coisas, pegar uma agulha, a cafeína está envolvida com essa perda. Mas voltando à pergunta que Fátima fez, né? Em relação ao câncer e ao bom funcionamento do cérebro, a gente pode falar principalmente dos embutidos. Os embutidos estão equiparados ao cigarro como alimentos que promovem o câncer. No mesmo nível de classificação. Nossa! E o funcionamento do cérebro, eu já falei, que é prejudicado pela presença de gordura, e o embutido é basicamente gordura. Gente, tem uma palavrinha no embutido, né, nas salsichas, nos salames, nos fiambres, que é CMS. CMS é carne mecanicamente separada. Sabe que carne é essa? A indústria é incrível, a indústria está aí para ganhar dinheiro. Depois da indústria farmacêutica, e que depois do petróleo, mas dos alimentos, depois da indústria farmacêutica do petróleo, vem a indústria de alimentos. A carcaça do animal, do boi, do suíno, da ave, depois que tirou todos os cortes que podem ser comercializados, passa a ser uma espécie de aspirador, que vai arrancando o que sobrou da carcaça. Essa é a carne mecanicamente separada. Quer dizer chique, né? Quer dizer... Você que vai com você. Quer dizer que o peito de peru é isso aí, amiga, também? O peito de peru é isso aí? Se tivesse escrito CMS, que eu não compro, né? Se tivesse escrito CMS, carne mecanicamente separada, é essa carne mecanicamente separada. Claro que alguns desses embutidos também levam carne, mas levam muito mais gordura do que carne. CMS, né? Agora eu vou olhar em tudo. O negócio gente, eu tô vendo só a Ana Paula aqui, obrigada, Anitta, mas, gente, ela escreve tanta coisa na Paula. Ela perguntou quais são os alimentos que pode comer à noite. Que aí você vai encerrar com isso. É a próxima pergunta. Vou dar a próxima pergunta. Tá bom. Então vamos terminar de responder de parte, porque a gente faz essa pergunta. Isso, essa é a última. Vamos lá. Então, o embutido também cheio de conservantes, substâncias que vão realçar a cor dele, o sabor do embutido. Então, fique longe disso. Extrato de tomate. Não, extrato de tomate não é um alimento molhos que vai de fazer tomate, mal. não. Eu não gosto de usar. Como? Aqueles molhos de tomate. Molho. Ó, de preferência, um
tomate que você... O melhor é você fazer em casa. Quando tem época que o tomate está mais barato, no meio do ano, esse ano não deu, né? Porque com a pandemia, nada ficou barato. Mas, geralmente, no meio do ano, o tomate tem um preço mais acessível, entre R$ 1 e R$ 2. Então, você pode fazer molhos. E mesmo quando tiver um pouco mais caro, né, você pode fazer. Sabe em sua casa? Você compra aquele tomate mais maduro, você faz o molho. Mas se você precisar comprar por uma questão de praticidade, dê preferência aos molhos que não tem glutamato monossódio. Alguns não têm. Sódio? Porque assim você vai estar glutamato monossódio. Que além de ser rico em sódio, que também é uma outra substância que não é boa para o cérebro. Tem tanta coisa que não é boa para o cérebro. Eu quero o comprar. glutamato monossódico está relacionado com alguns tipos de câncer. Então, opte por esse molho de tomate, essa polpa de tomate que não tem glutamato monossódico, que é um alto sabor de sabor. Embora nada vai substituir o sabor de um tomatinho rasteiro. Gente, às vezes eu nem faço molho. Às vezes sobra os tomates na salada, eu vou congelando. Dica aqui de Nutri dona de casa. Eu vou congelando assim, congelando. De repente, aconteceu que essa semana eu fiquei sem luz. Eu olhei para aqueles tomates e disse, gente, o que eu vou fazer com esses tomates? Tem uma geladeira ótima, frost free. Eu não descongelou nada, mas os tomates eu fiquei com medo. Peguei todos eles, coloquei na panela, fiz 3 potinhos de molho de tomate. Como eu não tinha luz, não podia liquidificar. Eu congelei os pedaços de tomate com pedaços de pimentão amarelo que eu amo, com um pedaço de cebola, com um pouquinho de alho, um pouquinho de orégano, e fiz 3 potinhos de molho que estão ali guardados. Já usei um. Foi quinta-feira que faltou luz, já usei um esse final de semana. Sabe, às vezes são coisas simples. Você, não tem tempo de fazer o molho agora. Joga no saquinho, joga no potinho com os tomates cortadinhos e congela ali. Não é o ideal. Depois você faz o molho e saiu ganhando, entendeu? Legal. Mas ela perguntou dos alimentos para animal. O queijo, já falei do queijo. O leite é um outro que também não é bom. Comer toda hora também não é bom. Sabe a dieta do belisco? Não faça isso. O seu cérebro, o seu estômago, o seu intestino precisam de descanso, ok? Então é muito importante você fazer isso para você ter um cérebro feliz. O ideal é comer de quanto tempo, assim, o ideal é comer de 3 em 3 horas pouquinho ou de 5 em 5 horas mais? Como seria? Não. Essas 5 horas mais. Porque é o seguinte, a nutrição chamada convencional, que eu acho que inclusive tradicional já está mudando um pouco, o pessoal já está argumentando mais com o padrão norte-americano, que foi que estabeleceu esse negócio de comer 3 em 3 horas, baseado principalmente na dieta para atletas. E depois se embasou na questão da gastrite, que não tinha nada a ver, porque na verdade o estômago precisa de descanso. A gastrite está relacionada com questões emocionais, conversaremos muito outro dia, embora tenha alguns alimentos que são relacionados à gastrite. Mas o que a gente precisa mesmo é dar o descanso para o corpo. Agora, com a moda do jejum intermitente, que eu critico, porque ele tira a refeição da manhã, que é super importante, já falamos sobre isso no que pode acontecer às 9 horas. Não recomendo realmente. Mas o jejum intermitente vai mostrar que a gente tem condição de ficar um tempinho maior. E os europeus, entre 5 e 6 horas de intervalo. Os asiáticos também. Gente, eles têm uma saúde melhor do que o norte-americano. Então, o legal é você fazer uma boa refeição de manhã que não pode faltar. Ela não precisa ser extraordinária, mas não pode faltar. Introduza sempre uma fruta no jejum. Mantenha-se ao longo da manhã, tomando suco. Se for na Bahia, você toma água de coco. Depois no almoço, uma salada crua bem bonita. Depois você come os seus legumes cozidos, salteados, refogados, um arrozinho integral, 7 grãos, né? Um feijãozinho. E mais alguma fonte de proteína que você aprecie. Como no caso, sou vegetariana, eu dou preferência a outras coisas. Hoje mesmo fiz um bolinho de couve-flor. Até a Ana Paula me falou de uma outra coisa que ela faz também. Um dia a gente pode fazer uma live só de receitinhas. Legal. E depois você passa à tarde, né? Se der muito a fome, às vezes você pega sabe que vai voltar mais tarde, leva uma fruta suculenta, né? Uma tangerina, uma pera, uma fruta que seja só água. Crianças devem ter sempre frutas, é uma boa coisa fazer, já introduzir esses hábitos alimentares na infância, para que fiquem sedimentados para a vida adulta. Pula aqui a adolescência, aqui no caso a parte, né? Detalhe, gente, ela já está falando. Meia-noite. Ela já está falando o que não pode faltar no nosso cardápio, tá? O primeiro foi o que não é para ter, e agora ela já está finalizando o que não pode faltar no nosso cardápio. Para as pessoas já saberem. Que a fruta no café da manhã, que é muita água, porque o nosso cérebro ele é bastante sensível, frágil, precisa estar hidratado. Também a questão de ter uma salada ao meio-dia.
Se você for fazer um lanche, de preferência seja suco, água. Se for necessário, uma fruta suculenta, como assim, sugeria, pera ou tangerina. E à noite, aquela sopa que a gente já deu até A receita a aqui, ó. receitinha no começo. Tá aqui, ó, gente. Livro de Joseni, viu? Super Legume, recomendo. com cebola. Ou então comer só frutas à noite. Ou aquela salada que a minha amiga perguntou. Que eu apareci, é isso aí. Então, fruta. A gente gosta muito de comer manga. Manga e melão são duas frutas que aqui em casa a gente gosta muito. Nos lanches, Paulinho gosta muito da mexerica. Eu gosto muito da banana. Ele não gosta, eu gosto muito de banana. Banana da terra, como a banana prata, né? E Paulinho tá ganhando. é porque Paulinho parece que na infância comeu muita banana. A mãe empurrou muita banana que ele só gosta da torta. O que tiver banana ele come, mas a banana pura não come de jeito nenhum, enjoou. Eu amo a banana. Tá, uma coisinha. Depois você me diz qual foi a pergunta. Se foi a pergunta de Ana Paula? Foi Depois quais você me diz são qual foi a as pergunta de Ana frutas Paula. que a gente pode comer à noite? É bom que você já dá essa Pronto. dica aí. Normalmente, você dê preferência às frutas, digamos assim, mais suculentas, né? Que são as melhores para você comer à noite. O abacaxi, hoje a gente quer abacaxi que tá maravilhoso. Aí você pode comer com umas passas, se você não estiver fazendo uma dieta muito radical, né? Então você pode colocar umas passas. Se você não for totalmente, estritamente vegetariana, você pode colocar um pouco de iogurte. Então, olha uma composição legal para você fazer aí. Legal. Pode comer mamão, pode comer manga, Gosto. uma pinha, agora tem Nossa, pinha aqui na Bahia, morangos, peras, aqui não é tão tudo isso comum. você pode comer, manga, tudo maravilhoso. Não que você não possa comer essas frutas de manhã, pode. Mas eu recomendaria para você comer de manhã, principalmente, a banana, até o mamão mesmo, maçã, a pera, porque a banana é uma fruta muito energética, ok? Então, depois que você fez sua caminhada, você que está querendo perder peso, na volta, armazene energia através de uma mandioca cozida, banana da terra cozida, vai ser muito bom. E deixe para o lanche a fruta suculenta, a fruta suco. Principalmente se você ganhou peso agora na pandemia. Deixe para o intervalo a fruta suculenta, que agora foi Paula, viu? Então, à noite, uvas para comer de noite, Uva a gente excelente. gosta. A verdinha, Pronto. E de como a gente manhã, acha. você deixa claro que vão te dar mais energia. Mas não impede que elas transitem de uma refeição para outra, entendeu? Excelente. É isso. Gente, ó, pense como foi maravilhoso o nosso bate-papo. Gente, a gente sempre tem essa conversa pessoalmente, ela sempre dá as dicas dela, e tinha que trazer isso porque as pessoas, assim, estão muito urgentes, né? Se preocupa com tudo, menos com o corpo, e especialmente com a mente. Então, trazer esse chamado para vocês é de cuidar do corpo e da mente. Então, quando a gente fala mente, o cérebro, né, envolve. Então, se você não se alimenta bem, você fica depressiva, fica triste, desmotivada, e tudo está relacionado à alimentação, como a doutora Joseni trouxe aqui nessa noite, nesse bate-papo. Eu quero agradecer demais a você, querida amiga, por essas instruções de sempre maravilhosas, né, para a gente ter uma qualidade de vida. Que Deus abençoe sua vida, seus projetos, né, com o doutor Elias, com a Aninha. E a vocês que nos acompanharam aqui na live, que vão estar vendo, né, aí a continuidade, né, que vai ficar aí a live, aprendam, né, tragam realmente isso para a vida de vocês. Que Deus abençoe também todos. Sigam a doutora Joseni. Quem é da doutora Joseni, siga o Carreiras de Oportunidades e Empreendedores do Brasil. E nos veremos na última live, né? Terça-feira que vem. A gente vai falar sobre marcas, né? A importância da marca para a competitividade. No final do mês, dia 28, né? Dia 28 de setembro, a nossa última live. E a gente só volta ano que vem, né? Não tem mais Nesse ano, mais não. Não tem mais Não, que a gente vai fazer um trabalho em Salvador, a gente vai em outubro, né? E vou ficar até dezembro, vou fazer algumas gravações ao vivo, né? Que fazia tempo que eu não fazia. E fazer outros trabalhos também, né? Como coach e outras coisas aí. A gente vai passar essa temporada em Salvador, vendo os amigos, né? Inclusive vou, com certeza, passar na casa do casal Joseni e Dr. Elias para comer essa comida maravilhosa. Super recomendo, tá, gente? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus e até terça-feira. E é como eu sempre digo aqui, seja a diferença que você quer ver. Faça a diferença. Então, pare de ficar olhando o outro, se está fazendo ou não. Faça você.
né? Seja testemunha, né, de Cristo para as pessoas. Então, seja Jesus para as pessoas. Não espere. Que quando você automaticamente ela vai ser, de alguma forma. Então, vamos espalhar amor, né, Joseni? Tudo de bom para nós. Obrigada, gente. Até terça-feira que vem. E você, até uma próxima live em 2022. Com certeza. Tem muitos temas para a gente conversar. E detalhe, sim, e você vai estar na próxima edição, né? Em dezembro, e a gente vai falar justamente, quer dizer, você vai falar justamente sobre isso. Vamos orientar o povo aí para viver mais, bem e com saúde. Beijão, dá um abraço, doutor Elias. Até mais, querida. Obrigadão. Tchau. Tchau.